Alô pessoal, vamos começar a falar nesse vídeo fazendo uma pergunta que eu acho que é importante a gente instigar a curiosidade a respeito, né? Porque muitas vezes se fala, e a gente ouve os comentários a respeito do que é direita e o que é esquerda. Então, muito se fala que a direita está tentando, a ultradireita está tentando tomar a Europa novamente. Então a gente vai, olha direitinho o que é que o pessoal da ultradireita fala e age, e como é que o pessoal da esquerda age lá na Europa, então surgem inúmeras interrogações a respeito da atuação desse pessoal. É, colocando à parte os clichês, as definições, o que o pessoal convenciona é, definir em termos, seja acadêmicos ou mesmo dentro do universo do jornalismo, a gente tem muita dificuldade em entender como é que como é que eles pensam, como é que esse pessoal da Europa pensa o mundo a partir das concepções que eu já falei, de direita e de esquerda. É, tudo leva a crer, pelo discurso de que se fala lá na Europa, desses líderes, é que um aspecto importante que a gente nota. A primeira coisa que a gente nota é que o pessoal da ultradireita, como se diz, vamos supor, aquela primeira-ministra da, da Itália, a Meloni, aquela Marine Le Pen da França, que recentemente teve um êxito na campanha eleitoral, e muitos outros, eles são radicalmente contra os imigrantes. Então, eles têm uma posição muito, muito delineada a respeito dos imigrantes. Então, eles acham que o imigrante não tem que entrar mais na Europa. Resumindo, isso é o que a gente dá para entender pelo discurso desse pessoal. Então, eles são contra os imigrantes. Ao passo que o pessoal do que se considera centro-esquerda, centro-direita, eles não externam uma posição com muita assertividade, né? É quando muito eles pedem por compreensão, né? Falam em humanismo, mas muito na retórica. Vamos ver um exemplo. Na Inglaterra, ninguém, é, nenhum jornalista, nenhum meio de comunicação atribui ao governo da Inglaterra característica de ultradireita, de fascismo, como normalmente é atribuído a esses personagens que eu acabo de citar. Mas todos nós sabemos que a própria Inglaterra, ela estava discutindo na época do Sunak, que era o primeiro-ministro, que inclusive recentemente saiu. Ele estava discutindo uma maneira de embarcar os imigrantes da África e levá-los a Ruanda, um país da África. Então, eu fico me perguntando o que sinais precisos essa atitude ela mostra ao mundo. O que é isso? Se não é uma confrontação às pessoas de fora, aos imigrantes, né? E de igual tamanho ao que se fala que o pessoal da ultradireita tem. Por que os ingleses, quando elaboram um plano desse, eles são menos fascistas do que os que são reconhecidos no meio jornalístico como fascistas, que são esses políticos que eu citei, o caso da italiana, o caso da francesa, e o próprio Viktor Orbán da Hungria. Então,
muito se diz que uma das críticas que se fala é que Viktor Orbán ele tem adotado uma legislação, eu não sei se ele foi o criador da legislação ou ele implementa com muito rigor, não sei, mas então ele tem uma atitude muito contrária à entrada de imigrantes na Hungria. Então aí o pessoal já diz que ele é um fascista, ele faz parte da, da, da associação de ultradireita do mundo, que envolve Donald Trump e outros tais. Então, eu não sei por que a Inglaterra, tomando atitude como essa, não pode ser considerada também fascista, né? Quando, se a gente olhar para esse aspecto, né? O, o que se conhece do fascismo e do nazismo é o extremo nacionalismo. Então esse nacionalismo que eles têm, eles vão às últimas consequências, a ponto de adotarem os seus habitantes como pessoas de uma classe superior, como é o caso do nazismo, né? E tentar massacrar outros povos, como também é o caso do nazismo. Mas é apropriado a gente falar também do nazismo e do fascismo, porque o que a gente observou é o seguinte: o próprio nazismo, Hitler, ele tinha, já foi, no próprio livro dele, Mein Kampf, Minha Luta, ele se refere aos outros povos como inferiores. Então ele ali já está delineado um plano de escravizar os eslavos, que é aquela parte lá da Rússia. No entanto, quando ele invadiu a França, ele não fez o francês de escravo. Por que ele não fez o francês de escravos? É porque ele, aparentemente, o que a gente pode deduzir é que para ele e para seus asseclas, os seus correligionários, os nazistas, ali ele tinha o pessoal da França, tanto que merecia um tratamento igual ao próprio alemão. Então aquilo era gente deles. Por isso que ele não massacrou, por isso que ele não fez a França de escravo, como ao contrário do tratamento que deu à Rússia. Na Rússia ele chegou matando. O que todo mundo sabe é que quando a Alemanha invadiu a União Soviética, ele matava indiscriminadamente qualquer russo que aparecesse na frente. Então a ordem era exterminar, e os que não fossem exterminados seriam escravizados. Mas esse não foi o tratamento que ele deu à França. Ele não tentou escravizar o cidadão francês. Ele não tentou escravizar o cidadão da Áustria, também, que ele anexou. Então já aí dá uma diferença. A gente vê também isso por parte do pessoal do Japão. O Japão foi extremamente cruel com os chineses e os coreanos, né? Muito se fala que o japonês, quando entrou na Coreia do Sul, ele fazia todas as mulheres como escravas sexuais, né? Na China, quem tiver a oportunidade de assistir algum filme relacionado à ocupação dos japoneses na Manchúria, ele vai perceber o quanto cruel foi os japoneses em relação aos chineses. Já a gente não tem informação, pelo menos eu não sei, de um tratamento desse tipo do fascismo italiano. Quer dizer, a Itália fez, tentou escravizar algum povo, eu não tenho notícia. Então, já aí a gente já começa a perceber uma grande confusão aí, e que quando a gente tenta enquadrar esses diversos
essas diversas ideologias em conceitos, né? A gente vê que o nazismo ele era uma ideologia escravocrata, ele queria escravizar outros povos, né? Mas, no entanto, não era essa visão que ele tinha do próprio europeu. O europeu, para ele, era igual, então já daí já dá uma diferença. A gente vê o Japão extremamente violento com relação aos outros povos, indicando claramente a mesma modo de pensar. A gente já pode igualar um ao outro. O fascismo já começa a ser diferente, ele não tinha essa notícia de que ele queria escravizar. Então já aí a gente começa a ter uma certa confusão para entender. Eu mesmo tenho dificuldade de entender porque eu não sou da área acadêmica, digamos assim, né? Bom, aí então vamos agora passar para a atualidade. Esses partidos de direita, que eles são tão falados na imprensa, então ele diz que esses partidos eles têm uma posição muito contrária aos imigrantes e são nacionalistas, né? Então, quando a gente vê nesse aspecto, a gente nota uma coisa interessante. E muito se fala que esses partidos de ultradireita são partidos nacionalistas. E o que é que quer dizer isso? É que eles prezam pelos interesses nacionais. Essa é a definição do nacionalista. Então, tudo leva a crer que o que eles fazem lá, não em termos dos imigrantes, veja bem, eu estou falando estritamente com relação à luta e à preservação dos interesses nacionais. Tudo indica que o que eles fazem lá na Europa, esses partidos, é tomar, eles tomam atitudes e lutam e adotam como causa o nacionalismo que o nosso centro progressista aqui no Brasil adota. Então, a nossa, as nossas forças progressistas no Brasil, eles são nacionalistas. Quando se fala Lula está preservando os interesses nacionais, está tentando não vender as empresas brasileiras ao exterior, está tentando incentivar a indústria nacional em detrimento de importações. Então, quando a gente fala isso, a gente está vendo que há um interesse e um viés muito grande a respeito dos interesses nacionais. Então, nesse caso, todos nós do campo progressista, nós temos esse viés nacionalista. Quem é que tem esse viés nacionalista na Europa? É o pessoal da direita, da ultradireita. Eles é que ficam tentando se descolar dos interesses americanos. Enquanto o pessoal que é rotulado como do campo da esquerda, como é o caso de Olavo Scholz, que é de um partido de centro-esquerda, segundo o que se diz na imprensa, eles demonstram claramente uma atitude de submissão aos Estados Unidos. Quem tem essa atitude de submissão aqui no Brasil e na América Latina é o que nós chamamos de ultradireita. O governo Bolsonaro foi um governo que, tanto ele quanto Temer, ele tentou vender Embraer, ele tentou privatizar a Cientec, que é uma fábrica de semicondutores do Brasil, entregando todo esse patrimônio tecnológico para o exterior. Então, de nacionalismo ele não tem nada. Como é que a gente vai dizer que esse pessoal é da direita ou da esquerda? Fica difícil a gente colocar na cabeça alguma definição que contemple todas essas interrogações. Então, quer dizer, o povo daqui que
que os políticos que são ligados a o que nós chamamos de extrema-direita, eles são entreguistas. Os nossos políticos que são catalogados como esquerda, centro-esquerda, ou direita, ou centro, seja lá o que for, então eles são catalogados como nacionalistas. A gente vê, por exemplo, um Ciro Gomes claramente nacionalista. Todo o discurso dele, ele fala e exalta a indústria, a economia nacional, e se diz um lutador pelos interesses nacionais. Então o que é isso? É um nacionalismo. E em contrapartida na Europa é o contrário. A gente vê que o pessoal da extrema-direita, eles são nacionalistas, e o pessoal do campo de esquerda, de centro, eles têm uma visão claramente entreguista, uma atitude claramente entreguista. O que é que eles estão fazendo atualmente na guerra da Ucrânia? Eles estão trabalhando para os interesses americanos claramente. Muito se diz que a Alemanha está tendo uma, uma caída na sua economia por conta do gás natural, que ele não tem mais da Rússia. Esse gás natural era muito barato e fazia com que a sua economia ela se beneficiasse, porque usa insumo barato, que é o gás, o petróleo, usava o petróleo da Rússia. Agora tem que pagar muito mais caro aos Estados Unidos. Então isso leva a crises, né? A população sofre, é o que mais sofre, né? E o governo claramente é, é, promove toda essa situação com o intuito de servir unicamente aos interesses americanos. Bom, então esse é um ponto importante para a gente pensar. Quer dizer, a parte todos os rótulos, a parte todas as definições, seja acadêmicas ou do campo jornalístico, não sei, mas fica uma grande interrogação na cabeça de todo mundo que percebe essa situação, né? Então, realmente a gente fica sem entender direito aí essas várias definições, e às vezes a gente, muitas das pessoas, eles se apegam com amor a um determinado tipo de, 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 de expressão política incondicionalmente. Então tem gente aí que ama o Partido Democrata americano. Então vamos falar um pouquinho também do Partido Democrata, do que é desses dois partidos. Na minha opinião, o Partido Democrata ou o Partido Republicano, eles têm o mesmo interesse, que são o interesse de fazer com que a economia americana sempre seja grande. Eles têm um interesse pelos Estados Unidos. A forma é um pouco diferente, mas eles são iguais nesse aspecto. Aí vem a questão também do imigrante. Toda vez aparece essa história da questão do imigrante. O pessoal dos republicanos, eles são contra o imigrante. O democrata, ele vai lá com aquela história de ficar muito mansamente, dizendo que tem que ver e tal. Não faz uma defesa incisiva, algo assim que diga assim, não, ele está fazendo veementemente uma defesa dos imigrantes. Não parece isso, não. Então, Biden, inclusive, mandou dinheiro para fazer lá uma estrutura contra os imigrantes lá na fronteira do México, por força da pressão que tem o Congresso. Então, para negociar o envio de armas para a Ucrânia, ele também teve que liberar dinheiro lá para aquele pessoal lá que luta contra os imigrantes da América Latina. Então, fora isso, o que é que a gente tem? O republicano parece ser mais nacionalista, se a gente acreditar no discurso de Trump, quando ele diz faça a América grande novamente. Então ele vai
vai querer trazer as indústrias, as empresas para dentro do território americano, aquelas que saíram, né? Então, já o democrata não tem o mesmo discurso. Então, a gente já vê também que, até nesse aspecto, o republicano é mais nacionalista do ponto de vista americano. Então, e aí a gente fica dizendo o que é que eu vou ganhar, o que é que nós ganhamos com isso, né? A luta entre eles dois. Eu não vejo, assim, o que é que vai se ganhar. A gente está vendo aí o democrata fazendo guerra, o Partido Democrata fazendo guerra. Depois que Biden entrou no poder, já nós temos duas guerras sangrentas no mundo, que é da Ucrânia e lá de Israel. Então, isso é uma coisa que a gente já fica se perguntando o que é que tem de bom nisso, né? Então, novamente, a questão do rótulo, né? Muita gente é apaixonada pelos democratas, acha que o republicano são pessoas infernais, são demônios. Na verdade, eu não vejo nenhuma diferença entre um e outro, tá bom? Então, Trump, se ganhar, ele vai acabar com a guerra, é o que ele está dizendo aí, né? Ele está dizendo que em pouco tempo ele acaba com a guerra da Ucrânia e também acaba com a guerra na Palestina. Na verdade, são dois discursos diferentes. No caso da Ucrânia, ele diz: vou acabar com a guerra da Ucrânia. No caso lá do palestino, ele diz: vou acabar com a guerra da Palestina e é bom que vocês acabem logo com isso, porque vocês vão se arrepender. Então, uma ameaça velada aos palestinos. É diferente do que ele está dizendo com relação à guerra da Ucrânia. Ele não disse assim: se a Rússia não acabar logo com isso, eles vão se arrepender. Mas se reporta aos palestinos. Daí a gente já vê uma diferença de tratamento aí. E se ele acabar com a guerra da Ucrânia, vai fazer o quê? O que a Rússia vai aceitar para terminar a guerra? Ela vai devolver as províncias, os oblastes que eles falam, né? Que foram anexadas à Rússia por referendos nos territórios. Não foi aquilo, se a gente perceber direitinho, é muito diferente de uma invasão. Não é, aqueles oblastos, Zaporíжia, Kherson, Lugansk, Crimeia, Donetsk. Então são essas aí, são esses oblastos. Oblastos, pelo que eu entendo, são territórios, né? Talvez equivalente aos nossos estados aqui. Então esses oblastos aí, eles fizeram referendos para que os oblastos sejam anexados à Rússia. Então foi espontâneo da própria população. E essa população, ao que tudo indica, eles vivem muito bem em relação ao que vivia na época da Ucrânia. O cidadão comum, ele quer ir para o trabalho dele, ele quer ver o filho indo para a escola, quer ver a mulher indo para o supermercado, quer ir no fim de semana ir para o parque, passear com o cachorrinho. É esse o desejo deles. Para isso ele tem que ter uma vida equilibrada. Ele prefere viver numa sociedade mais equilibrada, que lhe dê mais conforto, do que numa sociedade mais conturbada, que lhe dê menos conforto. Que é o caso da Rússia e da Ucrânia. Para aquele cidadão que fala russo, que é daquela comunidade, que tem milhares de anos de ligação com a Rússia, é preferível ficar sendo cidadão da Rússia, que é um estado maior, economicamente mais poderoso, que pode oferecer melhores condições a seus cidadãos do que ser cidadão da Ucrânia. É lógico isso. Só quem não entende isso é quem tem um viés de político, que gosta de ver as coisas pelo lado dos políticos.
Aí sim, o político é que gosta dessa história de não, vamos aqui, eu quero, nós estamos perdendo tal, nosso país, nós precisamos. Não, não é isso. O cidadão comum ele quer paz, ele quer trabalho, ele quer dinheiro, ele quer é, condições de ver crescer a família. É isso que ele vai querer. E é isso que eles estão tendo lá nessas províncias. E aí a Rússia vai devolver todo esse povo lá para a Ucrânia por conta de um acordo que supostamente pode acontecer no governo Trump. Aí fica essa pergunta, né? Se ele fizer isso, se a Rússia, que eu não acredito que ele vai fazer isso, se a Rússia devolver todo esse território, vai fazer uma grande traição àquele povo. Vai, talvez seja a maior traição que um país possa fazer com uma população na história recente da humanidade. Então, como é que você vai entregar toda aquela população que já está vivendo normalmente, que está lá tendo a sua vida normal, como é que você vai entregar de volta à Ucrânia? Nós sabemos o tratamento que aquele pessoal da Ucrânia dá para aquela população. Ela vai impor que eles não possam mais falar russo, eles vão levar o serviço de polícia deles lá para torturar o pessoal que supostamente colaborou com os russos. Então vai ser uma situação simplesmente infernal. Seria uma situação simplesmente infernal. E não há a mínima possibilidade de voltar. Tem vídeos na internet que mostra a vida de Mariupol, por exemplo. Tem um produtor de vídeo aí que mostra o pessoal andando normalmente na rua, vivendo bem, né? Sendo reconstruído o país. E qual é o interesse desse pessoal tudinho voltar para a Ucrânia? Não tem, não existe, não é? Então fica essa outra pergunta, né? Como é que vai se resolver essa guerra, né? Então, do ponto de vista dessas populações, a única resolução possível é que eles não voltem para a Ucrânia. É o que está dando a entender. Não existe uma força de resistência lá dentro contra a ocupação, entre aspas, da Rússia. Você não vê uma situação de confrontação. Não é assim. Ao contrário, você vê que a população está bem naquela situação e não está querendo voltar, tá bom? Então eu deixo essas reflexões aí para quem está ouvindo, quem acompanhou esse vídeo. Um abraço a todos.